Salve, salve, rapaziada! Começando aí mais uma edição do nosso podcast Olímpico, nosso encontro de toda semana que traz debate, informação, conhecimento e entrevistas com os convidados especiais. Eu sou Marcelo Lucena, estou ao lado da equipe Go Olímpico Podcast com o Murilo Galati, com o Vitor Minatel e também com o Gabriel Galati na coordenação das redes sociais. Aliás, por falar em redes sociais, é bom lembrar sempre para ativar o sininho com as notificações do YouTube, do nosso canal no YouTube, enfim, deixar o comentário, curtir, compartilhar, que é muito importante para o projeto Go Olímpico. O Go Olímpico também está no Instagram e no TikTok, além do Spotify e Deezer. Não é isso, meu caro Murilo Galati? Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos ouvindo. Um prazer imenso novamente estar com vocês aqui, meus amigos Marcelo Lucena e Vitor Minatel, para mais uma gravação do podcast Go Olímpico. Hoje com um convidado especial, um treinador de futebol profissional, que vai falar sobre a sua carreira, a sua história e os seus métodos de treinamento na equipe que ele trabalha hoje. Já já informamos a vocês. Vitor Minatel, com você. Olá a todos. Olá, Marcelo. Olá, Murilo. Olá, Gabriel. Olá, Fernando. Como vocês já viram aí, a gente tem uma fera da bola, um treinador que passou por várias equipes aqui do Brasil, guiado. Olhei também o site lá, gostei bastante das fotos. Tem um currículo enorme e um conhecimento do mesmo tamanho. Olá, Fernando, como você está? Tudo bem. E vocês aí, Vitor, Marcelo, Murilo? Tá tudo bem. Fernando Tonê, nosso convidado de hoje do Go Olímpico Podcast. Muito obrigado por aceitar o convite, Fernando. Então, eu quero que tu, assim, é possível fazer uma apresentação do teu currículo no futebol, a tua trajetória, a tua história ligada ao mundo da bola e quais são as tuas referências, assim, no mundo do futebol? Certo. Eu vou fazer uma breve, né? Vou fazer um resumo de tudo desde o início, porque senão é muita coisa. Mas eu jogo futebol desde os 8 anos de idade. Meu tio me levou à escolinha do Coritiba, na capital do Paraná, em Curitiba, capital do Paraná, conhecido como Coxa. E lá começou tudo, né? Participei das escolinhas do Curitiba e joguei no Colorado, que hoje é Paraná Clube. Joguei no Atlético Paranaense, isso tudo em categorias de base, né? Juvenil, infantil, juvenil, juniores, que hoje é sub-15, sub-17, sub-20. Passei pelo Atlético Paranaense, pelo Colorado, pelo Operário de Ponta Grossa, que está hoje aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa época eu já treinava com os profissionais e jogava no sub-20. E fui profissionalizado no Matsubara, um time que hoje é extinto, mas acabei não jogando profissional, eu só fui profissionalizado. Joguei em todas as categorias de base, mas quando fui para o Matsubara, fui profissionalizado e acabei não atuando em nenhum jogo profissional. Logo após, passei no vestibular na Universidade Federal do Paraná e cursei Educação Física. E aí abandonei de vez a carreira de jogador de futebol. E a faculdade, o meu objetivo era único e específico mesmo para fazer um curso de Educação Física direcionado à área técnica no futebol. Entrei, quando estava no último ano de Educação Física, eu, por coincidência, encontrei um antigo treinador meu, que era do Colorado, na minha época de sub-15, e ele me fez um convite para estagiar como preparação física no Paraná Clube, isso em 1997. Eu estava no último ano de faculdade. E aí eu comecei fazendo estágio, fiz estágio por 30 dias e já fui contratado pelo Paraná Clube como preparador físico sub-15. A partir dali, o meu objetivo, apesar de não ser preparador físico, foi o caminho que eu encontrei para entrar no futebol, para voltar ao futebol, e em 3 anos eu estava no profissional. E aí fiquei entre indas e vindas no Paraná Clube por aproximadamente 10 anos. E aí foram várias funções, fui preparador físico, fui auxiliar técnico, coordenador, fisiologista, e só não fui presidente do clube, mas eu fiz muita função lá dentro, até técnico interino também, né, na equipe profissional, tive a oportunidade. Mas para que eu conseguisse entrar na carreira de técnico, realmente eu tive que sair do Paraná e tive que buscar a oportunidade fora. E foi isso que eu fiz, porque meu objetivo sempre foi, já que eu não tinha sido um jogador
de ponta, não cheguei a atuar como profissional. Eu tinha o interesse, sim, e a vontade de ser um técnico, então, de equipes profissionais. E eu fui buscar o espaço. Passei pelo Esportivo Guaxupé em 2009. Antes disso, eu treinei um time na 2ª divisão do Campeonato Paranaense, que foi meu primeiro clube como profissional, como técnico, no São José, da região metropolitana de Curitiba. Em 2009 mesmo, eu passei pelo Dom Pedro, em Brasília. Nós fomos campeão do turno lá, inclusive. Antes de ir para a Esportiva de Guaxupé, nós chegamos nas finais do Campeonato Brasiliense, jogamos a Copa do Brasil naquele ano, enfrentei o Botafogo do Rio, fomos eliminados pelo Botafogo. Naquela época, 2 gols fora de casa eliminavam e nós perdemos por 2-0. Mas foi a minha primeira participação. E nessa primeira participação também de campeonatos estaduais de 1ª divisão, eu tive a oportunidade já de vencer o primeiro turno do Campeonato Candão, com o Dom Pedro, um time que não era tão forte nem tão conhecido. Aí passei pela Esportiva Guaxupé, uma passagem muito rápida. Depois eu voltei para o Paraná, assumi a coordenação técnica de todas as categorias, desde o sub-11 até o profissional. Fiquei por 2 anos no Paraná. Tive uma passagem rápida também pelo Espírito Santo, e eu ainda estava naquela fase em que uma hora era treinador, outra hora preparador físico, daqui a pouco coordenador, voltava para treinador, voltava para preparador físico, e ninguém sabia mais o que eu era. Nem eu mesmo já sabia em que função que eu ia ter que me fixar. E a partir de 2013, eu recebi um convite de um amigo meu que me indicou aqui na região Nordeste, no Piauí Esporte Clube. E a partir daquele momento, eu tomei a decisão de que eu iria me fixar em uma função apenas. Saí da faculdade, parei de dar aula, que eu dei aula também, na época de Paraná, durante o dia Paraná Clube, à noite eu dava aula na graduação para Educação Física. Inclusive o Marquinhos Santos, que hoje é treinador de futebol, foi aluno meu na faculdade. O Vinícius Eutrópio, que também é outro treinador que passou por grandes clubes, também foi meu aluno nessa faculdade lá em Curitiba. E eu acabei largando o mestrado, inclusive, que eu estava fazendo na época, para me manter na faculdade, né, dentro da universidade. Cheguei a dar aula na pós-graduação também, de treinamento desportivo, mas eu acabei desistindo do mestrado no meio do caminho, porque eu resolvi focar somente na área de treinador. Então, a partir de 2012 foi meu último ano em misturar funções. A partir de 2013, eu me fixei apenas como técnico de futebol profissional. E de lá para cá, eu só trabalhei na região Nordeste, tive boas conquistas aqui na região, e eu acredito que foi isso que me abriu o mercado até hoje aqui. E eu só estou, no momento, atuando como técnico de futebol profissional. Muito bem, está aí, portanto, o currículo, a trajetória do nosso convidado do Gol Olímpico Podcast de hoje, Fernando Tonê, meu caro Murilo Galati. Ele que passou por Guaxupé também, assim como, enfim, você é natural de Guaxupé. Ele é gaúcho de Caxias do Sul, jovem treinador de 50 anos aí, Fernando Tonê. Galati. Bacana, né, o Marcelo, o Vitor, o currículo do Fernando, né, passando pela área acadêmica também, passando por mestrado, por pós-graduação, como professor de sala de aula. Isso é importantíssimo, né, na profissão nossa como educador físico. Isso que você falou, eu identifico bastante, Fernando, como preparador físico, auxiliar técnico, treinador, né, a gente sabe como é que funciona o futebol no início da carreira, aquele sonho que todos nós que gostamos de futebol e estudamos para isso temos. Então, primeiramente, parabéns pelo seu currículo, parabéns pela sua carreira até aqui, e queria começar com você uma pergunta referente à sua história, né, ao seu currículo. Você falou que chegou em 2013, né, para ser treinador de futebol no Nordeste, no Piauí, e permaneceu por aí até agora. O que você acha que te levou a ter esse sucesso no Piauí? O que você acha que você fez de legal para ter essas portas abertas nesse estado? E quais são as pretensões de Fernando Tonê daqui para frente na carreira de treinador de futebol? São vários os fatores, né, Murilo? Porque não é só resultado.
Claro que os resultados favoreceram, me ajudaram, e isso foi um fator preponderante, mas não é o único fator. O bom relacionamento com a diretoria, com os atletas, a maneira de tratar as pessoas, isso aí também facilita essa entrada. Até porque eu não fui jogador profissional de destaque, eu só fui profissionalizado e acabei nem atuando como atleta profissional. E isso nós todos, que não fomos grandes atletas profissionais, a gente já sai atrás. A gente já tem que mostrar muito mais. Nós temos que trabalhar muito mais do que ex-grandes jogadores para conseguir essa vaga, esse cargo, que é bastante disputado, não só no Brasil, mas no mundo todo, mas principalmente aqui no nosso país. E então são vários os fatores, mas eu acredito que o fator principal foram os resultados. Se eu tivesse chegado aqui em 2013 no Nordeste e não tivesse, de repente, chegado numa semifinal de estadual já na minha primeira passagem, poderia ser que não existisse 2014. Então, o ponto principal é o resultado. Eu tive a oportunidade e, digamos assim, tive a sorte de ter um grupo bom na mão, que nós chegamos na minha primeira campanha. Eu lembro até da matéria, quando eu fui contratado no Piauí, colocaram assim, um Piauí contrata um forasteiro. Então, um cara de fora, não conhece ninguém, não sabe nada daqui, e eu tive a felicidade de, no primeiro ano, na primeira competição, já chegar na semifinal. E nós fomos eliminados na prorrogação, inclusive. Senão, nós teríamos ido para a final do estadual no meu primeiro ano, aqui no Piauí. Eu acho que isso me abriu as portas. Sem dúvida, no Brasil, o resultadismo, vamos dizer assim, é o mais importante, coisa que eu acho errado, particularmente. O trabalho tem que ser avaliado como um todo, igual você falou, a gestão de grupo, os bons resultados, independente de título ou não, o bom trabalho no dia a dia, se você trabalha bem no campo, se os seus trabalhos são convincentes, se a tua forma de pensar é bacana, eu acho que deveria ser levado em consideração ao invés de só conquistar títulos, ainda mais num futebol tão difícil que é o nosso aqui no Brasil. E, em sequência disso, qual que é a sua pretensão enquanto treinador? Você já é um treinador experiente, com bastante rodagem, e qual que é a tua pretensão na carreira, Fernando? A gente sempre pensa alto, na carreira. Eu, quando tentei ser jogador profissional, eu fui um bom jogador de base. Eu fui titular no Colorado, fui titular no Atlético, titular no Operário. Então, e aí quando eu fui para o Matsubara e fui profissionalizado, nem relacionado eu fui. Então, aquele sentimento de frustração é muito grande, porque você tem aquele sonho na cabeça de que se deu certo na base, eu vou ser um grande jogador profissional. Vou para o Corinthians, vou para o Flamengo, seleção brasileira. E eu estou tentando agora, na minha carreira de técnico, buscar pontos, posições, clubes melhores do que onde eu já consegui chegar. É claro que as minhas pretensões são as melhores e as maiores possíveis, Quem não gostaria de chegar numa seleção brasileira? Quem não gostaria de treinar uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro? Com a minha função, quem tem o meu cargo. Então, claro, a gente pensa em tudo isso. Eu estou hoje numa Série D, tive a oportunidade de disputar a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Globo em 2018, e a C e D você transita por elas, porque já consegue abrir esse mercado. Mas, claro que a pretensão é chegar numa Série A do brasileiro, de repente, futuramente, uma seleção brasileira, trabalhar fora do país. A gente pensa em coisas grandes, mas tem que ser passo a passo, tem que ser consciente dentro daquilo que a gente pode apresentar na atualidade, Hoje eu sou considerado um treinador nível Série C, Série D do brasileiro, e eu procuro melhorar para que eu seja também reconhecido para poder ingressar em clubes de divisões superiores. Mas isso é lentamente, passo a passo. Então, eu estou aqui ainda engatinhando na Série D e C do brasileiro para ver se
em algum dia eu consigo chegar mais longe. Isso que você falou é a mais pura verdade, né? Nós sabemos, quando você consegue entrar no mundo do futebol, que é muito difícil, já é um caminho muito bem alcançado, né? Então, você fica ali trabalhando por anos em times inferiores, como você mesmo citou, Série C, Série D, Série B, Série C, até conseguir entrar naquela portinha pequena de Série B e Série A, né, Fernando? Que aí eu acho que é o divisor de águas e tem que estar todo mundo muito bem preparado para quando aparecer essa oportunidade, que não é fácil, né? Mas assim como você, quem trabalha nessa área tem pretensões e hoje em dia estudar bastante, procurar fazer os cursos necessários, procurar assim, entender cada vez mais o futebol, que logo a oportunidade aparece e tem que estar pronto para isso, né? Vitor Minatel, na sequência, fica à vontade. Tudo bem. Gostaria de saber do Fernando, ele fez a licença A, correto, Fernando? Licença A da CBF. Eu gostaria de saber como foi você fazer a licença A, como foi a interação lá com o Rogério Ceni, que eu vi algumas fotos também, com outros treinadores de ponta, e o que você aprende de verdade na licença A? Sim. Confesso a vocês que inicialmente eu fui resistente. Por isso que eu até demorei alguns anos para entrar na licença A. Por quê? Porque eu sou professor de educação física. Sou graduado em educação física, bacharel e licenciado. Eu não via a necessidade, e ex-atleta inclusive, eu não via a necessidade de ter um curso da CBF de treinador, sendo que a graduação em educação física me habilita para tal função. Esse é o primeiro ponto. Então, eu fui resistente no começo. Eu me recusava a ir fazer o curso. E quando eu pensei um pouquinho melhor, falei, também não tem nada a ver fazer o curso, de repente pode ser importante para mim, o relacionamento, conhecer outras pessoas, né? E vi que alguns colegas estavam fazendo e elogiando o curso. Eu me inscrevi direto, tentei me inscrever direto na Pro. Eu não queria nem fazer a A, porque tem a A, B e C, né? E tem a Pro. Eu falei, então eu vou tentar ir para o último ponto, vou direto para a Pro. Não me aceitaram. Falei assim, então eu vou tentar na A. Aí na A, com as certificações que eu tinha, com o currículo, vários anos de trabalho profissional, acabei sendo aceito na A. Então esse foi o caminho. Mas eu digo para vocês o seguinte, eu mudei o meu conceito em relação à CBF depois que eu fiz esse curso. Porque o curso é muito bom, tem grandes profissionais lá, de muita capacidade, ministrando as aulas, e foi de grande valia, principalmente a amizade que eu fiz com outros treinadores, e você comentou até da foto ali, né, com o Rogério Ceni, mas tinha Mano Menezes, tinha Dorival Júnior, tinha o Gilson Kleina, que eu tive a oportunidade de trabalhar no Paraná junto com ele, e depois reencontrei ele lá na CBF, o Guto Ferreira, enfim, grandes nomes aí do futebol nacional estavam lá, né? O Dunga, né? o auxiliar do Dunga lá também, o Jorginho, o auxiliar do Dunga, seleção brasileira, né? Então o Jorginho estava lá também. Então eu conversei com as pessoas que eu jamais imaginava encontrar pessoalmente. Então, isso aí também foi muito importante. Mas, melhor do que isso, né? O curso foi muito bom, os palestrantes foram bons, o conteúdo foi bom. E aí, eu confesso que realmente o curso tem qualidade. Não é como muitas pessoas falam aí que não serve para nada, e que o curso é muito curto, de uma semana, não foi só uma semana, não, foram 2 semanas, e por 2 módulos, inclusive eu fiz o primeiro módulo em 2018, e o segundo módulo em 2019. Então, para poder ter o diploma, né, e a carteirinha de licença A. E agora estou aguardando terminar essa pandemia aí para poder fazer a Pro, porque, na minha opinião, online não é a mesma coisa. O bacana é lá, presencial, o contato com os colegas, entendeu? A troca de ideias, as indicações, o network que a gente chama.
isso é mais importante. Então, eu vou esperar passar essa pandemia, voltar à normalidade, para daí fazer a licença Pro. Em que lugar você fez, Fernando? Eu fiz na Granja Comari. Na Granja Comari? Sim, os 2 anos, 2018 e 2019, o primeiro e o segundo módulo. Muito bem. Mas o que de fato, assim, você aprendeu muita coisa lá, ou você apenas captou algumas coisas que você já sabia, ou você pôde aprender várias coisas que você não conhecia ainda? Como que foi o curso? O que eles pedem no curso? O que você aprendeu assim diferente? Você pode contar para a gente? De diferente, praticamente nada. Por quê? Porque eu não sou um ex-jogador. Também não quero ter um conhecimento maior do que ninguém, não é esse o caso. Não é uma questão de presunção, mas é uma questão de que eu fui professor universitário por 10 anos. Então, eu dava aula de treinamento desportivo, eu dei aula de fisiologia do exercício, eu dei aula de preparação física, de cineantropometria, que é medidas e avaliações na educação física, quem é da área aí sabe o significado. Então, para mim, não teve praticamente nada de novidade. Né? Trabalhos técnicos e táticos, eu tive a oportunidade no Paraná Clube de ser o auxiliar fixo da casa, passou por lá Cuca, passou Adilson Batista, o falecido Caio Júnior, o falecido Loris Sandri, o Marcelo Oliveira, todos esses treinadores, eu acompanhei o dia a dia, eu acompanhei o vestiário, eu acompanhei as preleções, os treinamentos desses caras. Então, para mim, não teve praticamente nada de novidade na Granja Comari, mas eu digo que o curso é muito bom, porque tinha pessoas ali que eu percebia que tudo era novo, que tinha coisa ali que parecia grego para os caras, porque é só um ex-atleta profissional, é um cara que não tem a graduação, um cara que não tem esse conhecimento que nós da área da educação física ou de outras formações acadêmicas temos. Então, o curso é muito importante, sim. Eu percebi até que tinha alguns ex-jogadores que tinham dificuldades para entender alguns assuntos, mas isso também não desmerece nenhum desses treinadores, porque o trabalho de campo eles conhecem muito bem. Então, para mim, assim, foi bom o curso, porque eu acho que o conteúdo é rico, mas a maioria das coisas, acho que quase que a sua totalidade, eu já tinha conhecimento, sim. O que eu comecei a estudar um pouquinho mais foi a periodização tática, e eu tenho dado, nesses últimos anos, muita ênfase na gestão de pessoas, na liderança, nesses livros desse conteúdo, e não mais em abordagem técnica e tática. Muito bem. Tá aí o Fernando explicando um pouco para a gente, Marcelo, sobre a licença aí da CBF, que é algo muito debatido entre nós aqui, com os treinadores, com dirigentes, com preparadores físicos. Né, Marcelão? Exatamente, Minatel. Tema de vários aí episódios do Gol Olímpico Podcast, essa questão da licença, do estudo, né, da Confederação Brasileira de Futebol. O Fernando, que é natural de Caxias do Sul, não é isso, Fernando? Gaúcho. Eu queria que tu comentasse um pouco dessa escola de treinadores do Rio Grande do Sul, que é uma escola de sucesso ao longo aí das décadas do futebol brasileiro. Enfim, nos anos 70 ali teve o Wayne Andrade, enfim, aí Renato Gaúcho, tem Tite na seleção, tem o próprio Dunga, Carpegiani, pega em números aí o Roger Machado, enfim, o próprio Felipão, Luiz Felipe Scolari, Rio do Sul também, o Mano Menezes, que treinou a seleção brasileira. Por que o sucesso, como é que o Sul domina o futebol brasileiro? Tem algum tempero a mais aí? Antes do Fernando responder, Fernando, se você quer chegar à seleção um dia, já tem um pré-requisito, né? Que é gaúcho. Porque os últimos todos treinadores da seleção são gaúchos. Né? Mano, Dunga, Filipão e agora o Tite. Né? Então, tá no caminho certo. E o Renato Gaúcho tá pensando em seleção também. Né? Gaúcho. Sim, é isso mesmo, Marcelo, Murilo. De acordo com a teoria santista, eu tenho DNA. Né? Porque o Santos, para jogar no Santos, você tem que ter o DNA ofensivo, não é? Então, se for um dos requisitos ser técnico da seleção brasileira, ser gaúcho, já estou no páreo, futuramente. É só uma brincadeira, mas a escola gaúcha não é só a escola gaúcha. Pode ser até uma coincidência aí, mas a escola sulista, o sul do país, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.
é uma escola muito forte na formação de treinadores e preparadores físicos, inclusive, porque você analisar o nível de condição física desses atletas que jogam no sul do país, eles são muito fortes, são velozes, são fortes, são resistentes, e eu falo isso com muito conhecimento, porque eu passei por quase 7 anos, dos 10 anos do Paraná, em torno de 6 a 7 na área da preparação física e fisiologia. E a gente trocava ideia com muitos times do sul do país, né, com Santa Catarina, com o Rio Grande do Sul. Então, não é só a escola gaúcha, não. Eu acredito que é todo o sul do país. E aí, o fato de técnicos da seleção brasileira serem gaúchos, vamos atribuir ao DNA, né, dos técnicos. O Marcelo, antes de mais nada, eu queria até lembrar você que quando o Marcelo entrevistou, Fernando, o Delmiro do Ceará, ele treina na categoria de base lá, e ele falou na entrevista que quando ele trabalhou eu não lembro o time que ele trabalhou, como foi o Marcelo? Acho que era Joinville. Talvez o 15, não lembro, não, 15 de novembro. Santa Catarina. É um time de Santa Catarina. É um time de nome também. Ele falou que o Sul, que faz o Sul também ser um pouco à frente dos outros lugares, pelo que ele vê, é que no Sul debate muito mais futebol do que nos outros lugares. Eu não sei a sua opinião conforme é isso, mas o Delmiro, que trabalhou aqui em Santa Catarina, no Sul, né, ele levantou essa tese aí, que no Sul debate mais futebol, acho que até pela estrutura também dos times do Sul, de ter mais análise de desempenho, ter um CT, a maioria dos clubes lá tem, então acho que isso aí também favorece. Só ressaltando aqui. Mas o trunfo, Fernando, pode ser também um pouco da cultura? Eu acho que a cultura, especificamente do Rio Grande do Sul, gaúcha, interfere no processo de maturação, de crescimento, na gestão de grupo, no comando? Vamos lá, Vitor, Marcelo, Murilo, não só a questão de cultura. Eu acredito que na região sul do país, comparado aos outros, o Sudeste nem tanto, porque o Sudeste já melhorou muito. O Sudeste tem muita qualidade de atleta. Agora, aqui na região sul e dinheiro, né? A região sul do país, comparado às outras regiões, e aí eu falo com muito conhecimento, porque eu já estou aqui no Nordeste desde 2013, já é o 8º ano que eu estou aqui, e eu posso responder com propriedade, Vitor. O sul do país treina muito mais do que o resto das regiões. É treinamento. E eu falo assim, carga de trabalho, volume de treino, sessões de treinamento, treina mais. Por exemplo, treina muito mais vezes 2 períodos do que os outros estados, do que as outras regiões, sendo que tem regiões que não treina 2 períodos quase nunca. E isso faz uma diferença enorme. E, de repente, eu vou fazer um link aí, de repente, o fato de eu ter conseguido bons resultados aqui no Nordeste pode ter sido o fator de eu ter trazido essa metodologia do sul do país para cá. Eu não estou dizendo que é só isso, mas pode ter sido isso, porque aqui os times que eu trabalho, eu percebia um grupo fisicamente não tão bom, um grupo que treinava muito pouco, que se alimentava diferente, não de forma tão adequada. E aí, quando eu começo a implantar a metodologia que eu trago do Sul, em que a gente treina manhã e tarde, os treinamentos são mais intensos, o volume mais forte, né, um volume maior de trabalho, eles sentem um pouco no começo, mas depois eles se adaptam. E aí as equipes ficam mais fortes. Então, na minha visão, muito particular, mas pelo fato de eu ser do Sul e estar aqui já há 8 anos, iniciando o 8º ano aqui no Nordeste, eu acredito que a intensidade e o volume dos treinamentos é que fazem a diferença em relação às outras regiões. Pois é, dados importantes. Eu estava falando de dados importantes aí da Escola Sulista, mas dessa leva gaúcha, eu estava lembrando aqui, Galate, ainda do Lisca doido, o Lisca que é gaúcho, aliás, deixou oficialmente o América Mineiro hoje, né? Saiu do Coelho, e o Thiago Nunes, que está no Grêmio também. São jovens treinadores aí. E também tem o Argel Fux, né? O próprio Argel Fux também. Então, se a gente enumerar, elencar aí, a lista é enorme, né, da Escola Gaúcha.
Odair Hellman, não é? Odair Hellman também. Odair Hellman hoje no mundo árabe, né? Então, Exatamente. certamente, a escola gaúcha, há muito tempo, ela é muito notada, né, no futebol brasileiro. Né? Prova disso, como nós já brincamos aqui, os últimos treinadores da seleção são gaúchos, né? Se você pegar desde a Copa de 2010, né, em 6 foi o Parreira, então quebrou um pouco isso. Mais 10 o Dunga, 14 o Filipão e 18 o Tite, né? E teve o Mano Menezes no meio desse pessoal ainda. Então, sem dúvida alguma, a escola gaúcha ela tem sim um diferencial, sem dúvida. Quem sabe aproveitar esse diferencial certamente se dá muito bem na carreira, como todos esses aí tiveram sucesso, né, Fernando? Você que é de lá tem propriedade para falar disso. E, Fernando, agora entrando num outro assunto, né? Todo mundo sabe, todo mundo ficou bem evidente isso no Brasil, o seu grande sucesso recente com o 4 de julho. Né? Apesar de não ter classificado a Copa do Brasil, você teve um primeiro jogo espetacular, ganhando do São Paulo, né? O tão favorito São Paulo, campeão paulista, de Hernan Crespo, e houve toda aquela, vamos dizer assim, aquele boom no seu nome, na sua equipe e na sua trajetória. Queria que você contasse para a gente um pouquinho dos bastidores, isso que é legal, isso que o pessoal quer escutar, do primeiro jogo, da vitória em si, a sua pré-eleição, a sua semana de preparação para aquele jogo. Né? Nós que trabalhamos no futebol já, passamos pelo futebol, gosta muito de escutar essa conversa, essa história, a famosa resenha, né? Pré-jogo, pós-jogo. Conta para a gente como é que foi essa preparação sua na semana do jogo e o pós-jogo, depois da vitória de 3-2 no primeiro jogo da Copa do Brasil. É interessante isso, porque geralmente só é divulgado as preleções do time que ganha. Mas a equipe que perde também faz praticamente a mesma coisa. Na verdade, nós não mudamos nada em relação à conversa do primeiro para o segundo jogo. Nós sabíamos que o São Paulo era o grande favorito desde a primeira partida. A ideia nossa e o que foi comentado na preleção, inclusive foi a minha estreia no 4 de julho, porque até foi a minha primeira partida contra o São Paulo, foi a minha estreia no 4 de julho, porque até o mês anterior eu estava no Altos do Piauí. Eu tive a oportunidade lá de ter o acesso, da Série D para a Série C com o Altos. A gente classificou o Altos também para o mata-mata da Copa do Nordeste nas quartas de final, que ele nunca tinha chegado, também foi outra conquista inédita. E eu estava em casa, no momento, aguardando alguma situação e acabei recebendo a proposta do 4 de julho. E que não foi a primeira vez que eles me procuraram. E dessa vez, das outras vezes, eu sempre tinha a justificativa, o argumento de que eu já estava negociando com outra equipe, de que eu já estava trabalhando em uma outra equipe, e nesse momento não tinha argumento nenhum, eu estava em casa, parado, e logo me chamaram logo para enfrentar o São Paulo. O primeiro desafio já era o São Paulo pela Copa do Brasil. Só isso, só o São Paulo. E depois uma Série D, mas a gente sabia da dificuldade que seria. Então, o meu discurso com os jogadores em relação aos 2 jogos contra o São Paulo, e nós tivemos um jogo da Série D nesse meio do caminho, foi a estreia na Série D contra o Juventude do Maranhão. Isso pode ter nos desgastado um pouquinho mais, não é justificativa pelo resultado, mas, sem dúvida, houve um desgaste aí nesse jogo no meio do caminho, entre os 2 jogos com o São Paulo, até para uma equipe que é do interior do Piauí, que não tem uma estrutura fantástica, que tem as suas dificuldades até de alimentação e de suplementação. Então, a nossa conversa, a minha particularmente, conversa com os atletas do 4 de julho foi acreditar que é possível vencer um gigante, não ter medo do adversário, mas a gente sabia que 2 derrotas poderiam acontecer com naturalidade, e o nosso principal objetivo não era classificar. O nosso objetivo era fazer um bom primeiro jogo, e o bom primeiro jogo, na minha visão, perante a eles, aqui do estado do Piauí, seria
não perder por muitos gols de diferença a primeira partida, que infelizmente foi o que aconteceu na segunda partida, mas aí é uma outra história. O primeiro ponto era levar para o segundo jogo, porque já que teria de qualquer forma um segundo jogo, já pensou um 4 de julho indo para São Paulo tendo tomado 9-1 no primeiro jogo? O que seria o segundo jogo? A vontade era de nem ir para São Paulo, se isso acontecesse. Então, a ideia nossa era realizar um bom primeiro jogo, e isso significava não tomar uma goleada na primeira partida, não era nem vencer o São Paulo, era não tomar uma goleada, para poder ir para São Paulo com chances ainda, com uma pequena chance de classificação, e fazer mais um bom jogo. Então, o objetivo era realizar 2 bons jogos, ponto, mesmo que fossem 2 derrotas. E nós vencemos o primeiro jogo. Talvez isso tenha motivado demais a nossa equipe. Talvez isso tenha achado os atletas, ou a cabeça do ser humano é incrível, é imprevisível. Talvez tivessem achado que lá em São Paulo também poderia fazer um estrago, mas quem fez o estrago foi o São Paulo na gente. E nós fizemos um bom primeiro tempo ainda, mas infelizmente no segundo tempo, depois que nós tomamos o 4º gol, que o terceiro gol, o 3-1, um gol ainda que nós fizéssemos levaria para os pênaltis. Mas a hora que nós tomamos o 4º gol e logo depois veio o 5º gol, acabou o jogo, acabou, não tem mais o que fazer, a gente não vai conseguir reverter, vamos fechar, parar de tomar gol. Era isso que eu falava só na beira do campo, para parar de tomar gol, para fechar a defesa, e fiz algumas substituições tentando melhorar essa situação e acabou não dando certo nenhuma das situações, porque a equipe desistiu. E aí o discurso da preleção, nesse último jogo agora contra o Imperatriz, eu estou ligando um jogo no outro. Esse jogo contra o Imperatriz, que nós vencemos em casa agora por 2-0 na Série D do Brasileiro, recente, depois da derrota para o São Paulo, eu disse a eles também numa preleção, de que em hipótese nenhuma os atletas podem desistir do jogo antes dele terminar. E foi o que eu percebi, o que eu senti contra a equipe do São Paulo depois que nós tomamos o 5º gol. A equipe desistiu, parou de jogar, se entregou, e aí foi saindo um gol atrás do outro, e isso não poderia acontecer. Mas a conversa de preleção foi essa, fazer 2 bons jogos, e a gente conseguiu pelo menos um bom jogo, um jogo e meio, né? Um bom jogo aqui em Teresina, e um primeiro tempo ainda, mesmo que perdendo para o São Paulo, mas nós conseguimos enfrentá-los de igual para igual, pelo menos o primeiro tempo lá no Morumbi. Muito legal essa declaração sua, porque todo mundo sabe a dificuldade que é enfrentar não só o São Paulo, ainda mais no seu estádio, na sua casa, em Copa do Brasil, que geralmente o time grande decide sempre em casa. E essa mentalidade sua é muito interessante, porque não que você já vai para o jogo pessimista, não é isso. Você já vai entendendo a situação, talvez para não causar uma certa, vamos dizer assim, ilusão no jogador, né, de que vai ser fácil, de que tudo pode acontecer, e que o futebol acontece muitas surpresas, e aí que eu acho que chegaria muito desligado. Aí sim, o primeiro jogo seria, igual você falou, uma sonora goleada. E não foi o que aconteceu. Você conseguiu controlar, você conseguiu vencer um jogo num adversário fortíssimo, né, importantíssimo no futebol brasileiro, e eu gostaria de saber como que foi o dia seguinte dessa vitória, porque a gente sabe que o dia seguinte, quando você vai para o treinamento com uma vitória, ainda mais do tamanho que foi essa, é difícil um pouco conter, né, professor, o ânimo do jogador, aquela empolgação toda. E também depois, no jogo da volta, quando você faz 1-0 com 1 minuto de jogo, o que passou na sua cabeça em relação ao resto do jogo? Pô, eu fiz 1-0 já com 1 minuto, eu tenho mais 90 minutos para tentar segurar esse 1-0, ou pelo menos não tomar um empate aqui, né? Enfim, cabeça de treinador, passa tudo, a gente sabe disso. É verdade, Marcelo. Primeiro que a vitória contra o São Paulo aqui em casa, o mesmo time, os mesmos 11 jogadores que enfrentaram o Sporting Cristal na Copa Libertadores, o time do São Paulo, foi o time que nós jogamos aqui. E eles haviam ganhado de 3-0 o último jogo do Sporting Cristal pela Libertadores. Então foi uma conquista fantástica para nós vencer o São Paulo aqui,
até porque o São Paulo virou o jogo. Nós abrimos 1-0, o São Paulo virou para 2-1 e a gente conseguiu virar novamente o placar para 3-2. Sim. Então, é um resultado totalmente inesperado por todos, inclusive para nós, aqui da comissão e jogadores. Claro que a gente sempre imagina uma vitória, sempre busca uma vitória, mas a gente sabia da dificuldade. Então, o resultado do jogo, essa vitória no primeiro jogo, trouxe para a cidade aqui de Piripiri, e principalmente para os torcedores do 4 de julho, uma avalanche de emoção, porque eles saíram na rua com carro, fizeram carreata, passaram buzinando na frente da concentração dos atletas, saíram na rua com bandeira, parecia que tinha sido campeão, pô. E a gente só tinha ganhado um jogo. Sim. Tamanha foi a repercussão no primeiro jogo. E por incrível que pareça, Murilo, quando nós chegamos de São Paulo, eu estava envergonhado. Não passou ainda. Eu ainda me sinto um pouco triste, confesso para vocês, com o resultado do jogo, não com a derrota. Mas não era para ter sido tanto. O 4 de julho, o nosso time e o nosso trabalho aqui da comissão não é ruim ao ponto de tomar 9 gols numa partida. Então, isso me entristeceu, isso me chateou. Agora, eu digo para vocês, a nossa chegada aqui em Piripiri, após os 9-1, quando nós saímos da BR e entramos no portal da cidade, os torcedores estavam esperando na entrada. Pararam o ônibus, cantando o hino do 4 de julho, batendo palma para os jogadores. Eu fiquei pensando, cara, eu acho que eles assistiram outro jogo. Eu não sei o que eles viram. Nós tomamos 9 gols, pô. Falei assim, eu estou com vergonha, né? Eu estava com vergonha até de descer do ônibus. Mas a repercussão na cidade foi totalmente diferente. E aí o que eu disse para os jogadores? Falei, vocês viram o que aconteceu quando nós chegamos? Isso tudo serve de discurso para as preleções, para o nosso dia a dia. E eu disse a eles, vocês viram o que aconteceu na nossa chegada? Parecia que a gente tinha classificado. Não é nem não perdido de tanto para o São Paulo, era classificado. Tamanha foi a festa que eles receberam os jogadores. E aí eu disse a eles o seguinte, nós temos que dar uma resposta para essa torcida. E qual é a resposta que nós temos que dar? É vencer os jogos da Série D do Brasileiro, começar pelo Imperatriz no próximo sábado, esse sábado que já passou. E nós vencemos por 2-0. Olha, essa é a maior resposta que a gente pode dar para o nosso torcedor e para nós mesmos, que nós não temos um time tão ruim para tomar 9 gols do São Paulo. Isso está servindo de discurso agora, daqui para frente, para a nossa equipe. Muito bacana esse depoimento seu, professor. Interessantíssima essa motivação pós-derrota, né? O Abel Ferreira hoje no Palmeiras fala, nós temos 24 horas para comemorar as vitórias e 24 horas para absorver as derrotas. Né? Depois disso, acabou, é outro jogo, é outra história, é outra vida. Então, essa motivação sua na chegada da cidade de Piripiri, já para o próximo jogo, certamente foi muito importante e muito bem pensado de sua parte. Né, Vitor Minatel? Muito bem, exatamente, Murilo. Já vou continuar esse assunto aí do São Paulo. Eu queria saber no jogo em que vocês ganharam, Fernando, no primeiro jogo, se vocês estudaram a bola parada do São Paulo, porque vocês vão lá e fazem os gols que vocês fizeram foram em bolas paradas. Você chegou a estudar, você chegou a entender como o Crespo arma a sua equipe, como que ele se defende, como que foi? Sim, Vitor, a gente sempre estuda o adversário, não só o São Paulo, qualquer adversário. A gente pega, hoje em dia está muito fácil, só não estuda se você não quiser. É só abrir a internet aqui, você tem informação detalhada de tudo. Até do dia a dia, vamos exagerar um pouquinho, vamos ir ao extremo. Até o que o atleta comeu no almoço e no jantar, você fica sabendo. Então, é muito fácil de obter informações. E a gente estuda o adversário, eu tenho auxiliares aqui que trabalham comigo, tem auxiliar que trabalha à distância, inclusive, que faz análise de desempenho das equipes, e me passa mastigado todas as informações. A gente sabia da dificuldade da bola parada, a gente sabia que o São Paulo era muito forte pelas beiradas do campo, quando nos atacava, né? Então a gente procurou neutralizar o que eles tinham de ponto forte e procurar explorar aquilo que eles apresentavam de ponto fraco.
E a bola parada realmente fez diferença naquele jogo. Os nossos 3 gols foram de bola parada. E uma coisa que eu comentei com eles, e isso é o dia a dia, né, os bastidores do futebol, eu disse a eles na preleção, inclusive, que bola parada não tem favorito. Bola parada não existe time grande. Ali é ter coragem de atacar a bola, é marcar o individual, não deixar o cara se mexer dentro da área, se movimentar quando a bola parada for a nosso favor, porque realmente eu tenho essa convicção, eu carrego isso comigo. Jogadas de bola parada, pode ser time grande, pode ser time pequeno, é sempre perigosa. Muito bem. Na minha opinião, eu acho que vocês deveriam ter ganhado com mais gols, né? Vocês fizeram 3, mas teve um momento ali que o atacante, não vou lembrar o nome, acabou perdendo um gol também, cara a cara ali. Foi o Kaká. Sim, perdeu o 4º gol. Era o 4º gol nosso ali naquele momento. Na minha opinião, se vocês fazem o 4º gol, o jogo de volta seria totalmente diferente. Eu gostaria de saber também de você, Fernando. Não sei se você chegou a acompanhar, se você tem acesso fácil a isso, mas o cara que cuida das redes sociais do 4 de julho, ele começou a brincar bastante. Isso atrapalha muito, porque o São Paulo ele veio, podemos dizer, com mais sangue no olho no jogo da volta. Muito por causa dessas brincadeiras que até o Pablo chegou a comentar o pós-jogo, depois do segundo jogo. Isso atrapalha muito o trabalho do treinador? Você está de acordo com o que aconteceu nas redes sociais, do estagiário lá, não sei quem cuida aí das redes sociais do 4 de julho, de começar a brincar demais, querer, por causa que tem um jogo da volta. Então, isso atrapalhou bastante vocês? Pensa se a gente tivesse classificado. Primeiro ponto. Seria fantástico, né? Tudo que foi feito, o Cartoloco ter ido no vestiário do 4 de julho, né? Ter ido na concentração lá para alegrar a rapaziada. Se vem uma classificação inédita em cima do São Paulo, seria maravilhoso, isso aí seria motivo de várias matérias. Né? Então, eu não vejo que o São Paulo ganhou de 9 da gente por causa disso. Eles ganharam porque eles têm muita qualidade, eles têm jogadores altamente qualificados para jogar. E, repito, o nosso time, depois que tomou o 5º gol, ele desistiu da partida. Não podia ter acontecido. Um detalhe importante, e aí acho que vocês vão entender, porque comentam, né, e fazem matérias e reportagens sobre essas situações de futebol diariamente ou semanalmente, eu não sei, né, qual é a sequência, né, de vocês, se é todo dia, mas vivenciam isso dia a dia. O São Paulo, eu tive o cuidado de abrir a súmula do jogo logo após o final da partida. O São Paulo tomou 3 cartões amarelos. O Miranda tomou 1 e o outro zagueiro, o Bruno, me parece, os 2 zagueiros, de 3 zagueiros do São Paulo, 2 foram amarelados. A nossa equipe não tomou nenhum cartão amarelo. Nenhum. O que eu quero dizer com isso? O cara já estava 5-1, não tem mais jogo, filho. Acabou. Para os caras, nem que seja na falta, nem que seja no cartão, cria uma confusão, arruma uma expulsão, sei lá, faz alguma coisa para acabar esse jogo. Porque não dava mais. E eu ficava gritando ali de fora, cara, para os caras, meu. Então, é assim, a gente não pode desistir de uma partida antes dela terminar. Por isso que foi o que aconteceu nos 9 gols. Não estou dizendo que o São Paulo não teria condições de fazer isso, né? Tem, tanto que fez. Mas poderia ser diferente se o nosso comportamento dos 10 minutos do segundo tempo até o final tivesse sido diferente. E não foi matéria de estagiário, não foi cartoloco no vestiário, não foi as redes sociais que fizeram com que o São Paulo fizesse 9 gols na gente, não. Foi na minha cabeça, foi exatamente o nosso time ter desistido da partida antes dela terminar. Perfeito, então, Fernando. Exatamente. Eu concordo em partes também, eu acredito que possa ter atrapalhado de alguma maneira. Talvez, eu acho que vocês não tomariam 9 se fosse
se não tivesse acontecido isso. Essa é a minha opinião. Mas eu entendo perfeitamente você. Marcelo, me dá licença? Fala, Galate. Rapidinho aqui. Professor, talvez, como você falou, a questão do desistir do jogo após o 5º gol, se passa muita coisa na cabeça do atleta, né, professor? Porque, assim, muitos jogadores do seu time, acredito eu, nunca saíram do Piauí, nunca jogaram no Morumbi, no Maracanã, num Palestra Itália da Vida, no Pacaembu. Vamos dizer assim, que sentiram, né, a emoção com a pressão, com aquele negócio, pô, ganhamos o primeiro jogo e estamos tomando de 5 aqui já, e o que está acontecendo com a gente? Né? Então, acho que esse psicológico, essa parte, vamos dizer assim, cognitiva do atleta em si, aquela emoção de momento, atrapalha um pouco nessa situação de estar tomando o gol um atrás do outro e não conseguir lidar com isso, né? Não ter a tomada de decisão rápida necessária para reagir no momento certo. Sem dúvida, Murilo. Você tem razão nesse sentido. E o Vitor também tem razão em partes de que se de repente o São Paulo não tivesse tão com a faca nos dentes contra a gente, tão bravo, eles teriam tirado o pé, né? Como dizem que a Alemanha tirou o pé contra o Brasil no 7-1. Mas foi certo, né? Foi certo. Então, assim, o São Paulo poderia ter tirado o pé, poderia ter dado uma amenizada, né? Até para não ser... O 5-1 já estava bom. Então, mas é claro, eles estavam também chateados com algumas coisas que aconteceram em rede social, e isso aí fez com que eles buscassem o maior número de gols possíveis dentro do jogo. Mas eles fizeram o que tem que fazer. Se der para fazer 10, tem que fazer 10. Eu falo isso para eles aqui quando a gente vai enfrentar um adversário que é mais fraco. Pô, se der fazer 5, faz 5. Se der fazer 6, faz 6. Você tem que fazer, pô. Tem que fazer os gols conforme tem a oportunidade. A melhor maneira de enfrentar o adversário é fazendo gols. E foi o que o São Paulo fez. Né? Agora, voltando lá no início do jogo, nós fizemos o gol a 1 minuto, como você comentou, Murilo. Sim, sim. Sabe o que eu falei na hora que eles vieram na beira do campo para comemorar o gol? Veio o Marcelo, ali veio o Gilmar Bahia, veio o Dudu, vieram ali na beira do campo. Eu falei assim, a gente acordou os caras muito cedo. Agora se cuida aí que vai vir chumbo grosso, cara. Eu só falei isso. Cara, nós acordamos os caras cedo demais. Se prepara. Se tivesse controlado um pouco o jogo, segurado do 0-0 até uns 20 minutos, seria mais tranquilo, né, professor? Olha, quem sabe, cara? Eu não sei. A gente mexeu no vespeiro muito cedo. Com certeza. E aí foi complicado demais. Marcelão, fica à vontade. Isso tudo, Galate, sem torcida, né? Talvez, não sei se com a torcida no estádio, talvez influenciaria ainda mais numa possível um placar mais elástico ainda. Mas, enfim, o Fernando enfrentou um técnico estrangeiro no Brasil, né? Já foi alvo de muita polêmica, enfim, os estrangeiros no Brasil. O que tu acha, Fernando, dessa leva de estrangeiros? O Hernan Crespo, o próprio Abel Ferreira, o Jorge Jesus, que teve um sucesso no Flamengo. Porque muito brasileiro, assim, de princípio olhou torto, assim, torceu o nariz, mas aos poucos eles foram ganhando espaço no território brasileiro. E tem mais um agora na Fortaleza, né, com uma boa campanha, pelo menos no início do brasileiro. Aí, quem sabe é um bom nome para o futuro no futebol brasileiro. Sim, isso é uma questão bastante polêmica, bem delicada para a gente fazer qualquer tipo de comentário. Mas eu acredito que eles são bons. Acredito não, eles são bons. Agora, não digo que são melhores do que os brasileiros, né? Há também um certo modismo, né? Porque deu certo com um português, agora os treinadores estrangeiros é que são os caras, só eles que sabem, né? O brasileiro parece que já não serve mais. E, enfim, é bem complicado a gente fazer algum comentário em relação a isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Eles são bons profissionais, mas aqui no Brasil nós temos muitos bons profissionais também. Então, não sei, é difícil fazer um comentário em relação a essa situação. O que não pode virar moda.
né? Como às vezes a gente percebe que aí tudo que um técnico brasileiro faz já não serve, já é ultrapassado, só os de fora que prestam. Daqui a pouco a gente ganha um hexacampeonato aí mundial e o Brasil volta, os técnicos brasileiros voltam a ser os melhores do mundo, e aí começam a contratar de fora treinadores brasileiros, e cadê aqueles caras estrangeiros que eram os fera? Então, não sei, a gente tem que tomar muito cuidado em enaltecer demais ou depreciar demais alguma situação. Até porque, Fernando, entra o complexo de vira-lata do brasileiro, né? Que acha que a grama do vizinho é mais verde, enfim, não dá valor ao produto nacional, né? Aliás, esse tema, eu lembro, surgiu muito depois do 7-1, né? A diferença do técnico europeu para o brasileiro, enfim, o técnico do estrangeiro. E fazendo um contraponto, Fernando, tu falou que, enfim, quer ter a oportunidade de trabalhar no exterior. Tem algum país que te chama a atenção para aprender mais a questão do futebol, a cultura do futebol, questões táticas, enfim? Eu falo mais no sentido do exterior devido à organização, à estrutura, à qualidade de vida, ao aporte financeiro. Tudo é melhor. Eu tive a oportunidade em 2005 de sair do Paraná e ir para a Coreia do Sul. Eu fui como assistente lá, porque lá não tem preparador físico, treinador de goleiro, são todos treinadores. Tem o head coach, que é o principal, e depois tem os auxiliares, os coaches. Coach 1, coach 2, coach 3, coach 4, como se fosse preparador físico, treinador de goleiro, auxiliar do auxiliar, e é tudo coach. Eu tive a oportunidade de vivenciar uma temporada na Coreia do Sul, numa equipe que tinha 4 brasileiros, e que eles queriam alguém da comissão para ter um bom relacionamento com esses brasileiros, que fosse também brasileiro. Eu recebi o convite, saí do Paraná, fiquei uma temporada lá na Coreia do Sul, e depois voltei para o Paraná, inclusive, quando terminou a minha passagem pela Coreia. Mas eu fui como um assistente, né, como um dos coaches. Não tinha muita autonomia para fazer as atividades. Eu fazia o que era pedido, né, lá dentro do clube, para os atletas. Mas a experiência foi muito boa. O trabalhar fora do país, na minha situação, no meu comentário que eu fiz com vocês, logo no começo, é exatamente sobre isso, sobre a condição de trabalho, a estrutura, a qualidade de vida que nós temos lá fora, e também o aspecto financeiro, que se ganha muito mais. É nesse sentido. Já envolve também outras questões como socioculturais, socioeconômicas, né, Galati? Essa coisa do intercâmbio de treinadores, enfim, foge do assunto das 4 linhas nessa oportunidade no exterior, né? Sim, com certeza. A questão de você trabalhar no exterior, você desenvolve, vamos dizer assim, a cultura, obviamente, né, em si, do país, não no futebol, mas do país, a vivência, a comida, o clima, tudo isso. Você desenvolve um pouco mais uma segunda ou terceira língua, dependendo de quem estiver indo, e porque o futebol, na minha opinião, ele é universal, professor, né? Você vai chegar numa Coreia, por exemplo, num Japão, e não vai passar nada que o pessoal lá já não tenha visto. Você não vai trabalhar nada lá que o pessoal não conheça. Você vai levar o seu método de treinamento e desenvolver o seu trabalho como você faria aqui no Brasil. Você não vai mudar, o professor Fernando não vai trocar o método dele de treinar o 4 de julho para treinar um time coreano porque está na Coreia. Eu acredito que o método é o mesmo, o que ele pensa, a cabeça do treinador é a mesma em relação a isso, né? Então, essa questão, além da financeira, realmente, que é muito importante, a questão cultural, a questão de conhecer outras coisas, faz o ser humano crescer bastante, né, Marcelo? Todo mundo que está acompanhando aqui, que nos assiste, nos ouve já há algum tempo, está cansado de saber que nós 3, professores, nos conhecemos num curso na Itália. Nós fizemos um curso de treinador na Itália, em Roma, onde o Marcelo hoje mora em Portugal, o Vitor é de Limeira e eu sou aqui de Guaxupé. Então, nós nos encontramos, nos conhecemos lá em 2019, ficamos 10 dias. O Marcelo já conhecia outros países. Eu e o Vitor, primeira vez que fomos para a Europa. Totalmente diferente, né? É um deslumbre, assim, que você fica pensando, poxa, né, eu não conheço nada disso, que coisa diferente, que, né,
Mas quando tinha as aulas de futebol, o curso em si, muita coisa nós já conhecíamos, né? Já tinha o conhecimento, já sabia como é que realizava aquilo. Logicamente que aprendemos muito também, com coisas diferentes. Mas a questão de trabalhar no exterior, de ter a oportunidade de conhecer outro país, outra cultura, é muito importante para o crescimento do ser humano, sem dúvida alguma. Então, o professor disse aí em relação a trabalhar, receber em euros, né, em dirham, em dólar, em qualquer outra moeda, também é muito importante para a gente hoje em dia. Professor Fernando, para não prolongar muito, né, te agradeço da minha parte, muito obrigado pela participação, muito obrigado aí pelo total interesse em estar participando com a gente, sempre muito solícito pela primeira vez. Te desejo sucesso na carreira, né, que você consiga alcançar e chegar nos seus objetivos o quanto antes. Qualidade já provou que tem, senão não estaria aí 13 anos no Nordeste, né, não estaria há tantos anos no futebol em si. E nosso muito obrigado aqui da equipe Gol Olímpico para você. Eu fico à vontade aí, se alguém quiser complementar ou falar mais alguma coisa, está aberta a oportunidade. Tá certo, Marcelo, Murilo, Vitor, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Sempre que eu posso, eu procuro atender a todos, né, porque é o trabalho também, não é só o trabalho nosso no campo, né, no dia a dia, mas é o trabalho do pessoal da imprensa, é o trabalho do pessoal da diretoria, de vocês que fazem essas atividades, esses eventos, essas entrevistas, e vocês precisam do profissional, porque senão não sairia esse material. Então, eu procuro sempre, na medida do possível, atender a todos, né? Estou sempre à disposição para quando precisarem. E, Marcelo, o meu irmão mora no Porto. Eu conheço Portugal, ele mora no Porto. Eu tive a oportunidade de visitá-lo lá, inclusive fui em Fátima, que é ali próximo, e eu conheci também. De qual cidade você é, Marcelo? Eu estou aqui em Lisboa. Lisboa. Meu irmão morou inicialmente em Lisboa, daí ele foi para Cascais e depois atualmente ele está no Porto. E eu tive a oportunidade de visitá-lo lá também. E é muito bacana aí. Então, vocês foram para fora também, o Murilo, né? O Vitor também, vocês foram na Itália, né? Sim. É totalmente diferente, né? É outra realidade. E é nesse sentido que eu comentei naquela hora de vontade que eu tenho de trabalhar fora do país. Não é só pelo dinheiro, né? É por tudo. É muito diferente daqui. Sem dúvida. Então, você vai e vira outra pessoa, completamente. Você vê em uma outra pessoa. Exato. Quando eu voltei da Coreia do Sul, eu acho que eu fui lá para ensinar eles alguma coisa, mas eu mais aprendi do que ensinei. Sem dúvida alguma. Foi muito legal. Mas beleza, viu? Bacana, muito obrigado pelo convite. Vocês têm meu contato, né? Eu deixei o meu site ali também, que a gente procura sempre, na medida do possível, dar uma atualizada nele. E estou sempre à disposição para quando vocês precisarem. Eu quero também agradecer, né? Eu tive que dar uma saída aqui, por isso que eu desliguei a câmera aquela hora. Mas eu quero agradecer também, Fernando. Obrigado por tudo. Eu tenho certeza que você vai realizar seus sonhos, você vai conquistar aí vários objetivos que você está planejando, que você já disse para a gente aqui. Eu tenho certeza que você vai atrás e você vai realizar. Você é um excelente treinador, gostei muito. Eu sou São Paulino, tá? Eu tive que torcer contra você, mas eu gostei muito do trabalho que você vem fazendo aí nesses times aí do Nordeste. Você hoje no Piauí já é considerado um baita treinador, você já tem um nome aí. Eu tenho certeza absoluta que se você continuar nessa briga, se você continuar persistindo, você vai ter um nome gigante no Brasil inteiro. Esse boom que soltou pelo São Paulo aí, e você jogar contra o São Paulo que soltou, só foi para você começar, mas já daqui a pouco o seu boom aí tá de novo, você vai estar treinando um time de grande expressão, não que o 4 de julho não seja, que deve ter uma história incrível que eu não conheço, mas você vai estar treinando aí um time de ponta, um time de Série A, ir para o exterior, se Deus quiser vai conseguir também, porque eu tenho certeza que você tem conhecimento suficiente para isso. Como todo mundo falou aqui, Escola Gaúcha é diferente, não é só você que está falando, todo mundo fala isso, e eu tenho certeza que você foi aí para o Piauí
ajudar. Você foi para o Piauí mostrar o seu trabalho, sua metodologia, e está dando certo, e eu tenho certeza que você vai conquistar muito mais que isso que você já conquistou. Um abraço e fique com Deus. Amém. Muito obrigado pela confiança, pelo apoio, pela credibilidade no trabalho. E isso me motiva a trabalhar cada dia mais, cada dia melhor, cada dia com mais conhecimento, para que eu busque meu espaço no mercado nacional e, quem sabe, né, também internacional. Valeu, obrigado. Um abraço a todos. Bom, antes das considerações finais aqui, uma última questão. Faltou a tua referência, Fernando, tua referência de, enfim, tanto na carreira de técnico como jogador também, uma pessoa ligada ao esporte. Tá no currículo dele lá, tem um monte. Eu vi lá. Tá, no site tem muita informação lá, viu? Tem inclusive os depoimentos, mas uma referência como jogador, eu adorava ver o Zico jogar quando eu era pequeno, viu? Esse é o cara que me inspirava, que eu me espelhava, que eu queria imitar. Então é um cara espetacular, foi um grande jogador e é um ser humano fantástico também, o Zico. Então esse é o cara que eu me inspirei quando era criança. E agora, atualmente, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores, né? Eu absorvi um pouquinho de cada um e procurei criar minha metodologia própria, para não copiar ninguém. Perfeito. Então é isso. Excelente. Muito obrigado, Fernando Tonê, nosso convidado aí do Gol Olímpico Podcast. O site qual é? Só para confirmar. fernandotone.com.br. Então tá lá o portal do Fernando Tonê com todas as informações, como disse o Minatel, o currículo completo dele lá no portal fernandotone.com.br. É isso, meus caros. Mais uma edição do nosso Gol Olímpico Podcast chegando ao final. Muito obrigado ao Fernando Tonê, convidado especialíssimo de hoje. Obrigado a Vitor Minatel, obrigado a Murilo Galati, obrigado também a Gabriel Galati na coordenação das mídias e redes sociais. Lembrando sempre, né, Minatel, para se inscrever, ativar o sininho com as notificações, deixar o comentário, compartilhar, enfim, o TikTok também com a Crescente, aí espetacular, o trabalho do Minatel com o Gabriel Galati também. E é isso, e tem a live também, né Galati? Tem a live nessa semana. Sim, toda semana uma live de um de nós três com um convidado especial e nós três também debatendo o mundo da bola, os jogos da semana, os resultados, agora com a Eurocopa no meio de semana para comentar também. Então acompanhe as lives também no Instagram do podcast Gol Olímpico. É isso aí, meus caros. Portanto, aí aguardem mais novidades do projeto Gol Olímpico Podcast. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Nos vemos na próxima semana. Cuidem-se bem. Abraço. Valeu. Abraço.